Boa noite, amigas e amigos do canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. Feliz e contente voltamos aqui neste querido canal para todos nós fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Estamos continuando na segunda parte do livro, no item Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que trata do poder oculto, talismãs, feiticeiros, nas questões 554 a 556. Desde já quero agradecer e me desculpar de algum ruído que possa aparecer nesse vídeo, né? Que os vizinhos estão trabalhando. Antes de iniciar a leitura, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa mentora e guia, Mãezinha Genoveva, com seus anjos de luz, agradecendo, né, que praticamente já fizemos a metade do livro, com amparo e auxílio de toda a espiritualidade, que sempre nos auxiliam. Que continuemos firmes no nosso aprendizado, né? Que se manifeste em nós todos os ensinamentos de luz que nos auxiliam e nos ajudam no nosso dia a dia, nossa vida e além da vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pergunta 554. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? E a resposta dos espíritos: é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias que expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, nessa resposta, os espíritos nos esclareceram que sim, realmente os talismãs ou amuletos auxiliam a concentração e fortalece ainda mais a fé durante as preces. Porém, é a força de vontade e o pensamento que é capaz de atrair espíritos ou situações e pedidos que são feitas durante as preces. Somos protegidos por Deus? Sim. Por isso, depende do que desejamos e pedimos nas nossas preces, que vamos atrair espíritos superiores ou espíritos inferiores. Sobre esse assunto, para ilustrar essa lição, eu trouxe uma reflexão do José Carlos de Lucas. Só que eu não tenho a indicação do livro, né? Porque eu ainda sou a
aprendiz e não consegui encontrar. Mas eu não mudei nenhuma palavra dessa reflexão que eu acho muito interessante. Quantas vezes temos um quadro do Mestre Jesus pendurado na parede da nossa casa e tratamos nossos familiares com indiferença e rispidez? Quantas vezes nos ajoelhamos nos templos religiosos em atitudes de reverência ao Cristo, mas com pensamentos carregados de maledicências em relação ao nosso próximo? Quantas vezes imploramos perdão das nossas ofensas, trazendo ressentimento sem conta? Quantas vezes choramos a coroas de espinhos colocadas injustamente na cabeça de Jesus, mas continuamos cravando espinhos de desarmonia em nós mesmos? Conhecer Jesus é o primeiro passo, mas não é o único. Que os Espíritos nos dizem que também é preciso saber o caminho que estamos andando. Se estamos andando nas pegadas de Jesus. E que é através do Evangelho, através da reforma íntima, que conseguiremos a luz e conseguiremos sempre estar em boas companhias espirituais, porque a nossa boa sintonia depende das nossas escolhas e da nossa reforma íntima. Vamos também trabalhar no nosso livre-arbítrio, não é? As pessoas que são boas, muito simples, que ainda não têm conhecimentos espirituais, ao usarem talismãs, amuletos, fazer as suas preces e orações em frente àqueles altarzinhos com santinhos, esses elementos, ele desperta para essas pessoas o seu poder de fé, pela força dos bons pensamentos que elas estão emanando diante daquele altar, diante dos desejos sinceros da oração dela. Isso desperta a ação mental delas e torna aquelas preces sinceras que saem do coração puro e atrai os bons espíritos. Então, seguir Jesus dia a dia, pouco a pouco, mas continuamente, essa é a nossa maior proteção. Pergunta 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? E a resposta dos Espíritos: aquele a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, ou acreditais dotadas de uma força sobrenatural,
Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? E aqui embaixo tem uma reflexão do Kardec. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre as quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então, os médios são os feiticeiros, né? São as mesma coisa, praticamente as mesma coisa, né? Porque os médiuns, pelo simples fato de produzirem fenômenos incompreensíveis, foram acusados de pactuarem com o diabo. E a ignorância exagerada aconteceu porque antigamente alguns médiuns abusaram da credibilidade pública e foram reprovados, né? Reprovados justamente por explorar as pessoas ignorantes que ainda não tinham conhecimento. E o Espiritismo veio para explicar que os bons espíritos não ajuda e nem aplana os caminhos de ninguém. Não facilita, né? Não ajuda, não facilita os caminhos de ninguém. Que tudo é por merecimento, pela bondade de Deus, mas também não prejudica ninguém. Muitas vezes os médiuns são chamados de feiticeiros por alguns fanáticos de outros segmentos religiosos, ou são chamados também de feiticeiros por gracejos, ou ainda até mesmo por ignorâncias de que o espiritismo não é nada de magias e nem de feitiçarias. Aliás, o mundo de hoje está cheio de médiuns em todas as religiões, como está na profecia, né, de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, versículos 17 e 18. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Essas faculdades, né, como forças magnéticas ou segunda-vistas, são os fenômenos mediúnicos, mas que nem sempre são chamados como profecias, porque a busca do futuro não é dada aos encarnados para não interferir no livre-arbítrio, né, das pessoas em algumas situações que virão a acontecer.
Pergunta 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? E a resposta dos espíritos: a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, o dom de curar concentra-se naqueles médios que irradiam fluidos de alto poder magnético que os espíritos curadores utilizam para as curas e manipulação dos remédios fluídicos e aplica em benefício de todos necessitados, com boa fé na providência divina e intenso desejo de aliviar os que sofrem de males físicos e espirituais. As pessoas dotadas dessa mediunidade podem curar um doente por meio de um passe ou de uma prece. O espiritismo, ele nada se utiliza para obter vantagens, para atrair grande número de pessoas, né, que são chamados de prosélitos. O espiritismo prega a fé, a esperança e a caridade, conforme o Evangelho de Jesus nos ensina. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? Terminamos as nossas questões e vamos concluir, né? Que nestas lições, que todos os prodígios realizados por indivíduos dotados de qualquer atuação mediúnica só pregam a fé, a esperança e a caridade, e que o espiritismo não se utilizam de amuletos, imagens, talismãs, mas de médiuns esclarecidos e espíritos irmanados na santa tarefa de cuidarem dos fracos e oprimidos na seara do Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente,
faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Finalizamos a nossa apresentação do Evangelho. Nós, deste canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que nos acompanharam. Nossa gratidão ao Divino Mestre Jesus e a toda a espiritualidade benfeitora do espaço pelo auxílio das compreensões dessas lições que muito nos enriqueceu na nossa caminhada evolutiva, graças a Deus. Antes de iniciar a nossa apresentação, vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as catástrofes causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no planeta, e vamos vibrar também por nós mesmos, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre, que assim seja, graças a Deus. Desejamos a todos um ótimo final de semana, com muita luz e paz de Deus e de Jesus. Até a próxima leitura.